Vamos começar com Colossenses capítulo 3, versículo 1 a 4. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Tivemos na semana passada, olhando os textos que falam das coisas lá de baixo, da região dos mortos. E hoje o Senhor está querendo que a gente dê uma saída direto lá de baixo para cima. Olhar para as coisas lá do alto. Pensar. Irmãozinhos, vocês têm visto que a gente pode pensar nas coisas do alto? Será que nós aprendemos como pensar nas coisas lá do alto? Como pensar nas coisas de um lugar em que eu nunca estive? Alguém aqui já subiu lá no alto? Se nós nunca fomos lá, como é que nós vamos pensar lá no alto? E o Espírito Santo quer nesses dias nos treinar a olhar, nos ensinar a olhar para o alto. Parece que Paulo apresenta como uma grande ferramenta da vida com Deus, olhar para o alto. Em outro lugar, em Coríntios, ele diz que a nossa momentânea e leve tribulação produz eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Então, porque as coisas que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Então nós temos que pensar num lugar que nós nunca fomos e em coisas que nunca vimos. Esta é a orientação para nós. Há algumas pistas para nós de como é lá. As Escrituras dão alguma pista para nós. Como é esse lugar? Logo, logo nós vamos pensar um pouco nisso. Eu só queria chamar a atenção dos irmãos sobre o esforço interminável que o diabo faz para nós não olharmos para esse lugar. Um pouco depois da reforma, os reformadores falaram muito sobre a eternidade, sobre os céus, sobre a vida após a morte com Deus. E isso produziu um grande movimento de fé na terra toda. E logo depois o diabo já veio no contra-ataque. A primeira coisa que apareceu, inventada pelo diabo na terra e que se espalhou para a terra, é uma realidade que historicamente é chamada de iluminismo. No século XVIII começaram a aparecer filósofos naquela época, modernos,
O iluminismo ensinou muito fortemente que as coisas todas têm que estar baseadas na razão consciente do homem. O homem, sua razão, sua consciência da razão está acima de tudo, disseram os iluministas. Obviamente, sempre procurando atacar esse trabalho de Deus de fazer o homem olhar aquilo que a própria lógica não pode perceber, aquilo que só pode ser olhado pela fé. Então aí vem esse trabalho. Logo depois do iluminismo surge o quê? Outro ismo, evolucionismo. O evolucionismo praticamente declara que a matéria é Deus. O evolucionismo procura mostrar que não há nenhuma uma razão espiritual por trás da matéria. A matéria subsiste por si mesma e está aí. Da onde veio a matéria? Dela mesma. Quase o evolucionismo praticamente transforma o mundo físico, material, transforma em Deus. Não há um Deus por trás da criação. Essa era a intenção, é fazer tirar os olhos da humanidade de uma realidade espiritual que está por trás da realidade natural. O evolucionismo fez muitas vítimas. Entre essas vítimas estavam os próprios propagadores da seguinte corrente que veio na Terra, que é o comunismo. Eu estou procurando um tempinho para ler, um irmão me mandou um breve resumo, um livro pequeno sobre a vida de Karl Marx. Como esse livro foi escrito por um irmão nosso, esse chamado Richard Wurmbrand, que tem um livro que eu recomendo a todos vocês, Cristo em Cadeias Comunistas. Esse irmão depois que veio morar no Ocidente, esse irmão viveu muitos anos preso em cadeias comunistas, e depois de vir ao Ocidente, ele pesquisou muito sobre a vida de Karl Marx, e mostra que não somente Karl Marx, mas Engels, que, se eu não me engano, foi parceiro dele para escrever o livro O Capital. Os dois tinham sido cristãos na sua juventude. Os dois têm registrados poemas que eles escreveram a Cristo. Ninguém sabe o que foi que mudou, qual foi o acontecimento que mudou a cabeça de Karl Marx, mas o início do movimento comunista na Terra pretende ser ateísta, mas a biografia de Karl Marx prova que ele não era ateu. Ele se tornou anti-Deus. Ele manteve a consciência de que existe um Deus e se tornou cheio de ódio contra ele. E isso está por todos espalhados nos seus escritos. Karl Marx, quando escreve uma carta à menina com quem ele queria casar, escreve uma carta pedindo-a em casamento, ele diz na carta que o que falta na vida dele é ela, e que os dois juntos iam destronar o Criador. Não pensem que na mente de Karl Marx o comunismo veio antes o socialismo surgiu, aí ele atacou a religião
Por que defendia o socialismo? A biografia dele mostra que é o contrário. Ele era anti-Deus e suas ideias socialistas surgiram para dar vazão à sua luta contra Deus. Um dos renomados discípulos de Karl Marx, vocês conhecem uns mais, outros menos, o tal do Stalin, que governou a Rússia com mão de ferro e matou milhões e milhões e milhões de russos. A filha de Stalin dá testemunho de que estava, eu não me lembro o nome da filha dele, teve um dia que eu sabia, mas como a minha cabeça não... E a filha dele escreve que ela estava no leito de morte do seu pai. E vocês sabem qual foi o último gesto de Stalin? Antes de dar o último suspiro, cerrou os punhos e levantou contra o céu os seus punhos. Não é para menos que por trás de todo o comunismo vinha a regra máxima: é necessário acabar não apenas com o capital, é necessário acabar com a religião. A religião é o ópio do povo, diziam eles. Por que ópio? Por que eles chamaram a religião de ópio? Porque, segundo eles, o homem, esperando por outra vida, não lutava por essa. Então, para que o homem lutasse contra os poderosos, para que os homens pudessem fazer as suas revoluções, os homens tinham que deixar de pensar em outra vida. Então nós vemos que o comunismo também veio com o mesmo propósito: impedir a raça humana de olhar para outra vida, de olhar aquilo que transcende as coisas temporais. Hoje em dia nós temos o último grande ataque do diabo a esse olhar para os céus, eu chamaria de consumismo. Ter é o Deus desse presente século. Ter. O consumismo leva você também a olhar para cá, para baixo. O que você tem, o que você não tem, o que você quer ter, o que você precisa fazer para ter. Esse é o último ismo desses últimos 4 séculos: iluminismo, evolucionismo, comunismo e consumismo. E nós? Temos algum ismo? Eu penso que o Senhor quer nos atingir com a febre do redencionismo. Eu sei que meu Redentor vive e por fim vai se levantar sobre a terra. Nós aguardamos dos céus o nosso Senhor. E aguardamos e gememos e esperamos pela redenção dos nossos corpos. Quando aquilo que é em nós, que é matéria, vai ser completamente dominado pelo que é espiritual. Nesses dias aqui estamos buscando aprender a ser redencionistas, esperando o nosso Redentor. Algumas pistas de como é lá. A Bíblia está cheia dessas pistas, nós temos que nos satisfazer com elas. Primeiro, nós sabemos que é um trono. Em Isaías 6, nós vemos a glória que está ao redor do trono, fumaça, querubim, adorando, clamando: santo, santo, santo. As vestes do Senhor cobrindo todo em volta do trono. O que mais nós sabemos?
Nós sabemos que hoje tem um homem no trono. Alguém da nossa raça está sentado no trono. Tem 2 olhos, nariz, ainda tem estômago, viu? Tem boca, tem ouvidos, tem orelhas. Está sentado no trono. Outra coisa que nós sabemos é que Ele está ali intercedendo por nós. Incansavelmente, Ele intercede por nós diante do Pai, porque o acusador dos irmãos ainda está lá, apontando o dedo, dizendo para Deus: ó, quantos pecados o Marcos cometeu, só hoje. Aí faz uma lista lá, inclusive meus pecados de ignorância, que eu nem sei quais são, ele vai lá e faz a lista. Essa realidade do Senhor intercedendo por nós, ela foi uma certa vez experimentada de forma muito real por uma irmãzinha que não é daqui dessa cidade. Ela se afastou do Senhor, seus pais entraram em jejum. Eu ouvi a história da boca dos próprios pais. Ela se afastou do Senhor e chegou um dia que ela desfaleceu, caiu no chão, parece que da cozinha. Os pais foram examinar e praticamente pensaram que ela estava morta, parece que não havia sinais de vida. Na verdade, ela desperta depois de um tempo, não sei quanto, e ela diz que ela desceu ao Hades, que Deus tirou ela do corpo, que ela tinha descido ao Hades. E lá no Hades, ela ouvia as músicas que os amigos na escola a tinham ensinado a ouvir. Ouvia aquelas músicas, pelas quais inclusive ela tinha abandonado o Senhor. E ela se viu entrando no Hades. Mas muito interessante que na experiência dela, ela conta que quando chegou nos portais da eternidade, não sei se foi antes de ir ao Hades ou depois, ela diz que quando ela chegou, ela viu Jesus. E Jesus olhou para ela, e ela ficou com aquela expectativa se Jesus ia recebê-la ou não. E disse que Jesus olhou para um outro lugar onde estava um trono. E do trono veio uma mensagem dizendo não. E Jesus olhou para ela de volta e fez assim, como não posso fazer nada. Jesus intercede por aqueles que estão neles. A prova de que essa menina teve realmente essa experiência, que seus pais viram que ela estava sem os sinais vitais, e que mais? Quando ela saiu daquilo ali, ela pediu batismo na hora e se tornou Caxias no reino de Deus. Bendito é o Senhor. Também sabemos pelas Escrituras que grande parte da família está lá, porque Paulo disse que toma o nome de Deus toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Então aqueles que são da família e já partiram, estão também diante do trono, fazem parte da festança. Eu queria convidar os irmãos agora para nós lermos mais um texto que dá uma ideiazinha também sobre algo a respeito desse local. Vou pedir que vocês abram 2 Coríntios capítulo 12. Nós vamos ler do versículo 1 ao 4. Paulo foi chamado para dar uma voltinha lá em cima. Jesus tinha umas conversas que queria ter com ele. E ele conta, depois de 14 anos, ele conta dessa experiência que ele teve.
Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até ao terceiro céu. Ele chamou esse lugar de terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso. Lembra, nós citamos aqui da outra vez essa expressão paraíso que aparece lá na carta, no capítulo 2, no versículo 7, a carta à igreja de Éfeso: ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Paulo diz que foi lá e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Essa expressão, palavras inefáveis, sobre as quais o Paulo não podia nem falar, não podia dizer nada, calou a boca e disse: ó, isso eu não falo. Essa expressão enganchou minha mente alguns poucos anos atrás. Me permitam fazer uma comparação, porque é a comparação que me vem à mente, e eu quero dar a você essa comparação, porque para mim ela me foi muito útil. Eu não entendo muito o que é o segundo céu. Existe uma grande confusão, uma grande debate, uma grande questão com relação ao segundo céu. Agora, o primeiro céu nós sabemos qual é. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Obviamente, esse terceiro céu é onde está a presença de Deus, está além da criação. Mas o primeiro céu é esse firmamento que a gente vê com as estrelas, o cosmos. Esse firmamento, a Bíblia diz que ele proclama a glória de Deus. Os céus proclamam a glória de Deus. E o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Toda vez que eu leio o Salmo 19, que tem esse texto, eu me lembro das minhas elucubrações da minha infância. Eu meti na minha cabeça, quando eu tinha lá uns 9, 10 anos, que eu só podia ter uma profissão possível. Eu ia ser astronauta. Eu ia entrar um dia numa nave e eu ia viajar por aí afora, pelo mundo afora, eu ia ser um astronauta. Até meus 13, não, mais, avançando na minha adolescência, eu li trocentos livros de ficção científica. Eu li aqueles livros do pessoal andando para cima e para baixo nas estrelas, eu me imaginava ali. Eu era metido a filósofo. Eu me lembro da época que eu pensava que um dia, além de ser astronauta, eu ia ser matemático, e eu ia estudar matemática e ia explicar para o mundo todo o que era o zero, o que era o nada e o que era o infinito. Pensa no menino metido a filósofo. E a ideia de ser astronauta caiu rápido, né? Porque você vê que o país não avança, você descobre que teu país está lá atrás e que você não vai ser astronauta nunca. Aí a ideia de ser matemático acabou de terminar quando eu entrei na universidade, que eu fui estudar física. Na primeira aula de teoria da relatividade de Einstein, torrou meu cérebro. Eu disse: minha cabeça não dá para isso não. Eu me achava mais inteligente.
já tomei um bocado de nota baixa em cálculo 1, eu digo, também por aí não vai dar. Mas eu estava fazendo física porque eu ainda queria uma coisa. Sabe o que eu queria? Ser astrônomo. Astronauta eu não podia ser, viajar pelas estrelas eu não podia, mas estudar as estrelas, isso eu ia fazer. Vou estudar, vou passar minha vida estudando as estrelas. Aí eu entendi um negócio de uma tal de Bíblia lá e acabou tudo, terminou. Queria dizer para vocês, por que eu estou contando essa... Assim, deixa eu contar uma coisa interessante para vocês, a respeito desse negócio de ser astronauta e dos céus que proclamam a glória de Deus. Talvez vocês não saibam, quando os primeiros astronautas começaram a ter experiência de sair da nave, eles saíam, a nave estava em órbita, em volta da Terra, e eles começaram a fazer experiências, isso antes de ir à Lua, começaram a fazer experiências de sair da aeronave, e eles ficavam presos à aeronave por um tipo de um cordão umbilical, por onde vinha o oxigênio e tudo. Esses homens que passavam que experimentaram isso, que fizeram isso, esses homens tinham que passar por vários testes físicos, dos mais terríveis, mas havia uma condição muito interessante. Esses homens só podiam ir fazer essa experiência se fossem casados. Tinha que ser casado e tinha que ter filho. Sabem por quê? Porque o primeiro ou o segundo que foi, confessou que ele teve que lutar demais contra o desejo de não voltar para a nave. A sensação dele no espaço, vendo a terra de cima e se sentindo solto no espaço, é tão inebriante, tão cativante, que ele teve tentação de dizer, não volto mais, vou cortar aqui, morro aqui, mas não saio daqui. A partir dessas experiências, a NASA colocou essa condição, o sujeito tem que ser casado, tem que ter filhos, porque ele precisa ter algo na Terra que o atraia para ele voltar. Por que eu estou falando dessas coisas, irmãos? Simples demais. Isso que meu coração de criança buscava, isso que esses astronautas ficavam com tentação de não voltar para a nave, tem a ver com um texto bíblico que diz que Deus fez tudo formoso no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do homem. O homem teima na negação de Deus, mas o seu coração anela, busca, deseja algo maior, algo transcendente. Eu, quando era criança, eu queria ser astronauta porque eu queria entrar no grande, eu queria fazer parte, eu queria ver o que era infinito, o que era grande. Essas ideias todas, esses desejos todos, essas inclinações todas desapareceram quando eu finalmente criei em Cristo Jesus. Eu encontrei nele meu universo, encontrei nele minhas estrelas, encontrei em Jesus Cristo o infinito, encontrei em Jesus Cristo que ele se fez nada, encontrei tudo aquilo que o homem necessita e que busca no seu coração. Eu finalmente encontrei em Cristo Jesus. Irmãos, se existe tal glória nesse universo, como não é o céu dos céus? Se o homem é tentado a morrer para ficar ali naquele espaço contemplando o cosmos, isso é simplesmente o universo material, como não é esse lugar transcendente, aonde Deus está,
que é o nosso destino, e Deus está dizendo que é para você pensar nesse lugar. Ah, Marcos, é difícil pensar numa coisa assim que eu nunca vi. Não importa, aprende a pensar. O diabo não quer que você pense, mas você deve pensar nesse lugar. Esse é um lugar onde Jesus está de forma visível. Esse é um lugar onde todas as coisas fazem sentido. Quantas coisas aqui nós achamos que não tem sentido, mas nesse lugar todas as coisas fazem sentido. Nesse lugar não existe pergunta sem resposta, não há maldade, nem dentro de você, nem fora de você. Nesse lugar não há conflito nas relações interpessoais, não existe. Nesse lugar não entra o coração enganoso e desesperadamente corrupto do homem. Nesse lugar a mentira não tem vez, a confiança é absoluta, porque não há engano. Nesse lugar, a paz é muito diferente da paz daqui. Para nós, paz significa ausência de conflito e agonia. Quando nós vencemos a agonia e o conflito e o temor, nós nos sentimos em paz. Nesse lugar não há conflito, não há temor, não há agonia. Então não há com que comparar a paz é plena. Os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Esse lugar não tem lágrimas, nesse lugar habita a justiça. Pedro disse: nós esperamos novo céu e nova terra, aonde habita justiça. Você sabe o que é maravilhoso? Nesse lugar ninguém duvida de Deus, e ninguém duvida da bondade de Deus, e ninguém acha que Deus é injusto. Nesse lugar todo mundo sabe que Deus é bom, é justo e é perfeito. Você pode imaginar um lugar assim? Esse lugar é assim. Pense nisso. Esse lugar, a serpente mentirosa não entra. E Deus é honrado em todo o tempo. A serpente mentirosa tem acesso ainda. Em Apocalipse nós vemos que ela é expulsa dos céus. E depois que é expulsa, há uma grande festa nos céus e nunca mais o diabo tem acesso aos céus. De prático, irmãos, isso que nós estamos vendo, o que tem de prático? Irmãos, teu coração anseia por eternidade, dá ouvidos a Ele. Dá ouvidos a esse coração que deseja, que almeja, que busca transcendência, plenitude, glória, incorruptibilidade. Essa voz está dentro do teu coração. Dê ouvidos a ela. Faça o que Paulo disse. Pense nas coisas lá do alto, onde Cristo vive. Esse texto de Paulo que nós lemos 2 Coríntios 12, já não? Vamos fazer uma outra leitura então. 1 Coríntios 2, versículo 9.
Você sabe, quase não precisava abrir. Vocês conhecem de cor. Vocês sabem, o que Deus está nos dizendo é: pensa nisto. Olha o que está escrito aqui: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O que está dizendo aqui? Deus está dizendo: ó, eu não vou explicar muito para vocês mais, porque vocês nunca viram, vocês nunca ouviram, nunca passou no coração de vocês, não tem termos de comparação, não existe como comparar. Pensa nos tudo que os olhos viram, as imagens, as paisagens que nós vemos, ou quando viajamos, ou quando estamos aqui diante do mar, ou quando vemos fotografia. É uma profissão, existe uma profissão, tirar foto do que os olhos veem. Uma vez um irmão me convidou para ir à Europa com ele, ia me pagar a viagem. Eu orei ao Senhor, e o Senhor me falou muito claro: não vá. Eu fui lá e disse: ó, irmão, sinto muito, mas eu não vou. Aí ele disse: mas qual é teu sonho assim, então, de um lugar onde você gostaria de ir? Eu cocei a cabeça, e disse: não tenho. Aí disse: até para sonhar você é pobre? Foi o que ele me falou. Eu não disse para ele, e não disse para outros. Ultimamente eu comecei a dizer. Na verdade, eu sou meio maluco mesmo. E desde muito tempo eu não faço muita questão de viajar para ver paisagens, porque no milênio eu vou ver tudo. Vou ver tudo, vou voar por cima das paisagens. Veio um outro há 2 anos atrás que quase me seduziu. Ele começou a contar as viagens dele. Viagem para a Suíça, o que ele viu na Suíça, o que ele viu aqui, o que ele... Você olha assim, uau. Mas depois eu digo: para que eu vou adiantar esse negócio agora, se eu vou ver tudo no milênio? Inclusive vai estar sem praga nenhuma na terra, vai estar tudo muito mais bonito do que está hoje. Irmãos, eu espero por aquelas coisas que os olhos não viram. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Não sei se você gosta de música. Não sei quantos aqui chegaram a gostar de música clássica. Gosta de música clássica? Eu, quando era garoto, não, música clássica é coisa do meu velho lá, coisa de velho. Quero não. Eu queria ouvir Roberto Carlos e Vanderleia, Renato e seus Blue Caps. Um dia eu li numa revista aquela tal de Seleções, que uma história lá também de Einstein. Eu estou sempre metido com Einstein, né? Aí um sobrinho dele disse para ele que não gostava de música clássica. Ele pegou o sobrinho dele e disse: deita aí. Botou o cara deitado, disse: você não vai fazer nada, você só vai parar e ouvir. Eu vou botar no gramofone ali uma música clássica e você vai ouvir. Não precisa gostar, é só ouvir. E botou lá, parece que botou a 9ª Sinfonia de Beethoven. E o menino, depois de uns 10 minutos, estava encantado de um jeito que só queria ouvir música clássica. Eu digo: eu vou experimentar. Ô, meu irmão, coisa boa. Aí tem uma época que eu virei fanático, só queria ouvir música clássica. A 9ª de Beethoven, Aleluia de Handel. Outro dia Benito me disse: nós temos que ensinar a igreja a cantar. Aleluia de Handel, ele recebeu numa experiência com o Espírito Santo. Nossa próxima vigília nós vamos aprender a cantar aqui, vamos botar aqui
o hino que Handel compôs. Vocês conhecem? Depois virou um negócio popular. Hoje botam até em propaganda. Mas nós queremos aqui, eu acho que é bom, inclusive, contar para vocês a história, como é que foi que Handel recebeu essa música do Senhor. Nem ouvidos ouviram. Eu tenho que contrapor isso com o que Paulo disse. Paulo falou: eu ouvi coisas inefáveis que não é lícito nem falar. Eu estou doido para ouvir esse negócio, meu irmão. Eu não vou parar de olhar para esse negócio enquanto eu não entrar lá e ver e ouvir esse negócio. Você não quer ouvir isso? Olha, põe teus olhos para lá. Tira teus olhos daqui de baixo. Tira teus olhos de todos os ismos humanos. Paulo disse aos romanos: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não pode ser comparado com a glória a ser revelada em nós. Põe teus olhos nisso, meu irmão. Ora por mim. Eu sou ruinzinho igual vocês, não pensa que eu sou diferente. Nós somos ruinzinhos para as coisas espirituais, mas o Espírito Santo está em nós. Eu vou orar por vocês, vocês vão orar por mim, amém? Irmãos, vamos botar nossos olhos nas coisas lá do alto. E vocês não precisem procurar, eu vou ler para vocês uma série de textos. Eu vou dar a referência para vocês anotarem, tá? Sobre não apenas lá no alto, mas o futuro, nós lá no alto. O futuro eterno dos filhos de Deus. Uma coisa que está muito explorado nas Escrituras: vamos estar juntos com o Senhor. Há muita ênfase nas Escrituras com respeito a esse fato. Nós queremos estar com Ele e Ele quer estar conosco. Preste atenção, João 14, versículo 2 e 3. Preste atenção que eu leio para vocês. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês também estejam. O desejo que o Senhor tem por essa hora. Pai, João 17, 24. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Nós queremos ver a glória do Senhor e o Senhor está desejoso de que nós vejamos a sua glória, a tal ponto que Ele fez uma promessa. Olha a promessa que Jesus fez, Mateus 26, 29. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino do meu Pai. Você sabe que Jesus gostava de vinho. Jesus transformou água em vinho. A última ceia dele foi com vinho. Mas Jesus disse: vocês vão tomar vinho. E não se esqueçam de tomar o vinho em meu nome. Mas eu não vou tomar.
Eu vou ficar esperando aquele dia que eu vou ter vocês comigo. E nós vamos tomar juntos. Em 1 Tessalonicenses 4, quando fala da ressurreição e o arrebatamento, Paulo termina com essas palavras: e assim estaremos para sempre com o Senhor. Esta é a eternidade pela qual o coração do homem clama. Esta é a eternidade pela qual o teu coração clama. Dê ouvidos a esse coração. Você clama por estabilidade. Aqui vai haver estabilidade. Seu coração clama por segurança. Aqui vai haver segurança eterna. Nada aqui embaixo é estável e dá segurança permanente. Nada, nada, nada. Mas diante do Senhor nós estaremos para sempre com Ele. Vamos conhecer a estabilidade, a segurança e a plenitude que nosso coração tanto deseja. Que mais? Além de estar com o Senhor, o que mais vai acontecer? Abram aí, vamos ler juntos. 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15, versículo 51 até o versículo 55 nós vamos ler. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade. Nossos corações almejam isso também. Um corpo que não se corrompe. Alguns só se dão conta disso depois que vão passando dos 40, 50, e a coisa começa a entortar. Aí começam a ficar parecido comigo. Irmãos, eu estou apostando, entre aspas, uma metáfora, estou apostando todas as minhas fichas na ressurreição do corpo. Eu já sei que aqui embaixo não vai ter solução para esse meu corpo, não. Não espero nada. E que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Procurei meditar um pouco hoje, rapidinho. Se você quiser aumentar a lista, você pode, eu acho que aumentar a lista para umas 100 páginas. Eu fui pensar em incorruptibilidade, me veio assim em 20 segundos essas expressões aqui: incorruptível, não apodrece, não enferruja, não envelhece, não dói, não leva susto, não tem depressão, não tem pressão alta, não tem insônia, não tem miopia, não tem câncer, não tem demência, não se cansa e nem precisa dormir. Se vocês quiserem aumentar a lista, fácil, vocês fazem uma lista com 100 páginas. Não é uma coisa boa de pensar?
nesse corpo que está prometido para nós, e já tem um homem que está nesse corpo, já foi comprovado. Esse homem recebeu esse corpo e esteve aqui com os discípulos, apareceu a eles. Nada mais ridículo do que a teoria dos amigos do diabo, a teoria de que os discípulos inventaram a ressurreição de Jesus. Não tem nada mais ridículo que isso. Aqueles 12, na morte de Jesus, se esconderam, traíram, se apavoraram, se acovardaram. E depois de 3 dias, eles inventaram uma ressurreição e morreram por aquela ressurreição. Todos eles foram chicoteados, foram perseguidos e morreram por uma coisa que eles tinham inventado. Não tem nada mais ridículo que essa teoria de que os discípulos de Jesus inventaram a história da ressurreição. Simplesmente, o fato é que Jesus é as primícias dos que dormem. O fato é que nosso Senhor ressuscitou. O fato é que nosso Senhor subiu aos céus. E enquanto ele subia, seus discípulos o viram subindo. E apareceram 2 anjos dizendo: por que vocês estão aí parados olhando? Esse mesmo Jesus que vocês estão vindo subir assim, vai voltar desta mesma maneira. E por ter sido testemunhas disso, eles pregaram, eles se sacrificaram, eles sofreram, eles foram até a morte, porque eles foram testemunhas da ressurreição e da exaltação de nosso Senhor. Estar com o Senhor ter o corpos ressuscitados, há 1000 coisas que podíamos ver. Nós vamos terminar por aqui com um tópico só. Eu vou ler um bocado de escritura para vocês. Mas é o seguinte: as coisas lá do alto, de repente, descem aqui para a terra. Eu quero ler uma série de textos para vocês, para mostrar que quando a Bíblia fala para olharmos para as coisas lá do alto, é para olharmos aonde Cristo está, onde Cristo vive. Mas Cristo vai descer para cá, e vai ser aqui a coisa. Vejam só, textos que falam em relação a nós, nosso futuro, e ao mesmo tempo falam da terra. Vamos ler, começar com Apocalipse 5, versículo... Eu anotei mal aqui, deixa eu procurar. Versículo 9 e versículo 10. Abriram aí? Apocalipse 5, 9. Digno és, aqui é uma adoração ao Cordeiro, porque ele foi digno de abrir o livro. Ninguém tinha sido encontrado digno de abrir o livro. Mas depois que aparece o Cordeiro, aí surge esse cântico: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre os céus. Surpresa!
esse céu não é tanto céu, também tem terra nesse céu. Não é só que nós vamos subir, o céu vai descer. Mateus 5,5 diz: bem-aventurados os mansos, porque herdarão o céu. Herdarão a terra. Salmo, nós já citamos aqui o salmo que diz: os mansos herdarão a terra e se deleitarão em abundância de paz. Apocalipse 2, versículos 26 e 27. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Aqui está falando não tanto dos acontecimentos, mas do poder que vão receber aqueles que vão reinar com Cristo. Apocalipse 5, nós já lemos, os 5, 9 e 10. Apocalipse 20, versículo 4, termina dizendo: e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Aonde? Aqui na terra. E depois do milênio, como é que fica? Aí termina a terra e aí nós vamos viver no céu. Vamos ler o que é que acontece depois do milênio? Abram aí Apocalipse 21. Apocalipse 21. Vamos ler os primeiros versículos primeiro. Quando entra em Apocalipse 21, lembrem, já passou o trono e a terra e os céus que agora existem já foram destruídos, conforme a profecia de Pedro. Os elementos se desfarão abrasados. Isso já aconteceu em Apocalipse capítulo 20, no mesmo momento em que aparece o juízo do trono, o trono branco. Agora, Deus faz novo céu e nova terra. Para quê? Quem é que vai morar nesse céu e terra? Nessa terra? Apocalipse 21. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para seu esposo. Eu quero só salientar aqui, essa cidade que ele vai falar, a nova Jerusalém, ele já disse que é a própria noiva, ou seja, é a igreja. E aqui diz que essa igreja, que é a noiva, que é a cidade santa, que é a nova Jerusalém, ela desce dos céus sobre a nova terra. Ué, nós não queríamos ficar lá no céu? Ocorre que há muito na Bíblia para dizer que Deus quer morar aqui na terra. Alguns não dizem que o céu é onde Deus está. Deus quer trazer o céu dele sobre a terra e vai fazer isso no novo céu e na nova terra. Por isso, a igreja ela desce dos céus. Significa que ela tem acesso tanto ao céu como à terra. A igreja não tem limites. Mas vamos ler o restante, porque há muita coisa interessante. Nós paramos aonde? Adornada para seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima.
e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Vamos por lá para o versículo 21, porque ainda está falando dessa cidade, que é a Nova Jerusalém, que desce dos céus. Vamos ver algumas coisas interessantes aqui. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro. A cidade não precisa nem de sol nem de lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. A leitura desses textos aqui que nós lemos evoca muitas perguntas. A última reunião de sábado, a turma me apertou lá e eu tive que responder muitas perguntas com um claro não sei. E não estou lendo esse texto para que tenhamos resposta para tudo o que está escrito aqui. Apenas queremos mencionar o que a Bíblia fala a respeito desse futuro. Estaremos com o Senhor, teremos corpos ressurretos, e nós somos espírito, alma e corpo. O homem não é anjo. Os anjos são espírito. O homem é espírito, alma e corpo. Os animais daqui da terra não têm espírito. O espírito tem acesso a Deus. Os animais não têm esse acesso a Deus. Eles têm corpo e uma alminha muito rudimentar. Se não tivesse, não choravam, né? Você já viu o cachorro chorando? Então, de alguma maneira, ele fica triste. Mas ele não tem consciência de si mesmo. Não foi dado aos animais. O homem é o único ser de toda a criação de Deus. Deus é espírito. E Deus fez uma criação material. E o único ser que se relaciona com essas duas realidades, tanto com Deus como com o universo material, o único ser que foi criado assim é o homem. E na eternidade nós vamos ser assim. Porque nós voltaremos, teremos corpos ressurretos. E nosso corpo vai ter interação com um mundo físico. Como é que é isso, Marcos? Eu não sei, mas eu quero estar lá para ver. Quem quer estar lá para ver?